Como destaque da semana passada, e que deve permanecer como uma questão saliente essa semana e nas próximas, está a operação contra o senador José Serra, que teve seus escritórios, suas residências, pesquisada pela Polícia Federal em busca de provas da aludida ajuda que foi dada pela Odebrecht das suas campanhas no total de 27 milhões de reais. Sem dúvida, uma questão polêmica que vai ainda levantar muitas controvérsias, porque se trata de um dos últimos tucanos históricos, fundadores do PSDB, que é considerado uma reserva política e moral do partido. Um partido que tem mudado tanto de perfil nos últimos tempos, a ponto de ter João Dória como seu líder em São Paulo. A segunda questão que permanece surpreendentemente em suspenso é a nomeação do ministro da Educação. Feder, o secretário paranaense, talvez prevendo um desenlace igual ao seu contemporâneo Sérgio Moro, resolveu não aceitar a parada, o que traz um outro problema para o governo, que fica mergulhado na polêmica entre os olavistas históricos e suas alas mais tecnocráticas, etc. Curiosamente, uma das pessoas cogitadas, professora Ilona, foi ativa membro da campanha de Ciro Gomes contra Bolsonaro na última eleição. Portanto, deve ter pouca chance de ser ministra da Educação. Algo associado ao MEC diz respeito à Fundação CAPES, a Coordenação Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal Superior. Existe um documento lançado essa semana de enorme importância, especialmente na área da educação, onde professores de 100 universidades, entre membros de conselho e coordenadores de curso de pós-graduação, assinam uma carta de oposição ao diretor-presidente da CAPES relativamente a duas questões: a consignação de bolsas de estudos, especialmente as novas bolsas, e a determinação de novas políticas que agregam áreas do conhecimento, por exemplo. Os coordenadores dessas 100 universidades alegam que tudo isso é da tradição da CAPES serem deliberados em conselhos, em comissões, entre os representantes acadêmicos e a direção da CAPES. E agora isso tem mudado de sentido, onde a direção se arroga o direito de tomar decisões centralizadas e uninominais. Persiste, de outro lado, a pressão internacional contra o desmatamento da Amazônia e os produtos que são originários das áreas de desmatamento no Brasil. Isso é muito mais sério do que se imagina, está associado à perda de posições do Brasil no Banco Interamericano e no Banco Mundial. Uma questão que vai permanecer e que tende a se agravar em relação à posição do governo. Algo que chamou a atenção nessa semana que passou e já começa a repercutir nessa semana é o protagonismo eventual do ex-ministro Sérgio Moro, que deu muitas entrevistas na televisão, nas rádios e na imprensa escrita, arrependendo-se piamente da reunião famosa de 22 de abril, onde disse que deveria ter reagido de outra forma, e também as posições que tomou frente principalmente à política armamentista do presidente Bolsonaro e das questões relativas à luta contra a corrupção. Não sei, é sempre bom prestar atenção nessas eventualidades, porque, dependendo da repercussão dos seus pronunciamentos, Moro tem condições de voltar ao campo da disputa presidencial ou equivalente. Temos que ressaltar a necrofilia da política de Bolsonaro, vetando o uso de máscaras, obrigatório de uso de máscaras
em igrejas, em conglomerações humanas e nos presídios. Não faz o menor sentido uma medida dessa que cheira a um cultivo da morte, porque os resultados são conhecidos. Lamentável. E, por último, a respeito do curto-circuito entre a política de Paulo Guedes e o que realmente está sendo feito, capitaneado pela presidência da República. Enquanto Paulo Guedes prevê políticas amplamente liberais e desencargo dos direitos sociais aos trabalhadores, por exemplo, na carteira verde e amarela, que não contará com fundo de garantia, nem com cobertura do INSS, onde o trabalhador poderá ser contratado por horas, independente de quem seja o contratante, no mesmo dia. Isso leva à precarização do trabalho e das condições de reprodução da mão de obra. Então, isso é muito importante, porque se alega aqui a existência de um curto-circuito entre uma política que, respondendo às urgências, está sendo tentativamente protecionista dos desempregados e dos informais com auxílio emergencial, de outro lado, as políticas de precarização da mão de obra e o desprezo ao diálogo com as entidades sindicais e suas centrais. Esses me parecem os pontos cruciais a serem destacados do momento.